pessoal, tudo bom? Pra quem não me conhece, eu sou a Bebete e o vídeo de hoje é sobre o orgasmo feminino. E eu aproveito para contar para vocês como que eu passei quase 10 anos da minha vida fingindo orgasmo sem saber. Antes da gente começar a falar sobre isso, eu vou trazer aqui um dado relativamente preocupante. A USP fez uma pesquisa com diversas mulheres e chegou à conclusão de que, em média, 50% das mulheres que têm vida sexual ativa não conseguem chegar ao orgasmo durante a relação sexual. Se você fizer uma pesquisa básica no Google, você vai ver que foram feitas diversas pesquisas por diversos grupos que chegaram a conclusões bem semelhantes, que mais da metade das mulheres que têm vida sexual ativa não atinge o orgasmo durante uma relação. O que isso significa na prática? Que ser mulher é uma droga. Brincadeira. Bom, mas a pergunta número 1 é: por que isso acontece? A gente tem várias respostas para essa pergunta. E uma das primeiras respostas é pornografia. Todos nós que nasceram nos anos 90, né? A gente teve muito fácil acesso à sexualização como um todo, né? E nisso eu não tô falando de nada esquisito, não. Tô falando do El Chan com as mulheres seminuas rebolando na boquinha da garrafa, os comerciais de cerveja que tinham mulheres de biquíni, presença de Anitta, o Cineband Privé. Quando a gente é criança e a gente está crescendo, se tornando adolescente e desenvolvendo a nossa sexualidade, todo o contexto da pornografia e da sensualidade está direcionada ao homem. O comercial da cerveja é para o homem. O futebol lá com a gostosa de chuteira é para o homem. A mulher acaba tendo uma educação sexual voltada para o prazer masculino. E com isso, a gente acaba deixando de lado o prazer feminino. Eu vou contar pra vocês como é que eu achava que era o orgasmo antes de eu realmente fazer sexo. E aí, magicamente, a mulher gozava. Eu achava que era isso que ia acontecer comigo. Mas aí eu descobri que não acontece. Você tá ali, o cara goza e você fica assim, meio... Tá, você gosta do seu parceiro, então você tá legal. Só que não veio. Teve um negócio lá que não veio. A educação sexual que a gente dá para as meninas e para as mulheres hoje não está relacionada ao próprio corpo. A gente sabe como que funciona o órgão do cara, mas quando se trata de vagina, a gente fica meio... tá ali, tá legal. E não se aprofunda. Então a gente, por exemplo, não tem pornografia que ensina a masturbar mulheres. Existe conteúdo, sim, que ensina mulheres a buscar o prazer próprio. Só que eles não são difusos. Você não conhece isso. Por exemplo, meninas de 12 anos já tiveram algum contato com pornografia, mas nunca tiveram contato com nenhum tipo de fonte de informação que passe para elas como que é a masturbação feminina e como que é a busca do prazer feminino. Por tabelinha, todo mundo aprende como que funciona a genitália masculina. Muito mal e porcamente, os caras, quando se tornam sexualmente ativos, e saem correndo atrás de informação para serem bons de cama. Mas isso ainda assim não impede que 50% das mulheres que fazem sexo não consigam atingir o orgasmo. Então, assim, por mais que você queira agora, nesse exato momento, falar, não, mas eu sou o pica. Toda mulher que vai comigo, vai lá, é amigão. Mas olha, os números não mentem, 50%. Então, assim, se você esteve com 2 garotas, uma delas mentiu. A pornografia é uma das principais formas de aprendizado sexual das pessoas da nossa vida cotidiana. E a pornografia não ensina a masturbação feminina e ela não ensina nada sobre o orgasmo feminino. A pornografia ela é uma mentira. Todo mundo tem acesso. Todo mundo. E não adianta a gente agora dizer que vai proteger as crianças. Por quê? Você aprendeu o que era sexo de alguma maneira, né? E você não aprendeu com 20 anos na cara. Voltando à nossa pergunta principal, por que tantas mulheres não gozam? A resposta número 1, né, como eu disse, era pornografia. E a resposta número 2, a nossa sociedade estruturalmente machista. A dicotomia da feminilidade é ou você ser santa, pura e casta, ou você ser puta. Existem essas duas vertentes na criação das mulheres. Essa dicotomia, ela chega nas mulheres muito cedo, dessa forma. Eu fui criada dessa forma, minhas amigas foram criadas dessa forma. Onde, se você começa a fazer muita pergunta sobre
sobre seu próprio corpo, sobre sua vagina, se você começa a perguntar para sua mãe, para o seu pai sobre você se encostar, que história é essa? Não, que história é essa? Que assunto é esse? Garota não tem que falar disso, não. Esse é um tipo de atitude bem comum, na verdade. Eu já ouvi diversas histórias pesquisando na internet antes de fazer esse vídeo, de meninas falando sobre como elas começaram a tocar seus próprios corpos quando eram crianças, o que é natural e normal, mas elas foram repreendidas pelos seus respectivos pais, tutores, porque não é adequado se encostar. Menina, mocinha, não faz isso. E a gente continua com esse estigma até crescer. E a partir daí a gente cria um exército de mulheres que não se masturba e um exército de mulheres que não se toca. E eu digo isso por experiência própria, porque eu aprendi a me masturbar com as mãos com 24 anos de idade, sabe? Com a nossa criação que a gente dá para as meninas. De que meninas não tem que ficar se encostando. É feio falando de crianças que não sofreram nenhum tipo de trauma. Crianças naturalmente têm um instinto de se tocar. É natural do ser humano. Só que meninas são mais repreendidas por isso. E então a gente cria mulheres que acham que é feio se tocar, que acham que não devem, e mulheres que não conversam entre si sobre o orgasmo e sobre como atingir o orgasmo. Na nossa sociedade, a gente não é criada para ser sexual. A gente é criada para ser sexualizada. A gente foi criada para gozar. Mas a terceira resposta de por que as mulheres não chegam tanto ao orgasmo e muitas vezes não sabem como, é uma mistura das duas primeiras respostas. Qualquer argumento que você queira usar de não, agora a nossa sociedade está melhor. Não tá não, irmão. 50% das mulheres não chegam ao orgasmo. Não tá tudo bem, não. Mulheres sendo criadas para não se encostar, elas criam vergonha do próprio corpo. Vergonha da falta da própria sexualidade. Eu tenho um outro vídeo aqui no meu canal onde eu falo sobre o conteúdo da vergonha. O conteúdo da vergonha é quando a gente se envergonha de algo relacionado a nós mesmos. E como que aconteceu comigo? Quando eu me masturbava, eu tinha a sensação número 1, e quando eu fazia sexo, eu tinha a sensação número 2. E pra mim era muito louco, porque eu ficava pensando, nossa, seria irado se eu conseguisse ter as duas sensações, né? Só que eu simplesmente não sabia que era possível. Tem uma noção disso? E se você comparar um menino de 12 anos que já sabe tocar o próprio corpo de cabeça para baixo, porque o garoto se masturba 60 vezes do banheiro, em comparação com uma menina que só vai se encostar daqui a bastante tempo e o pouco que ela se encostar, ela vai achar que é o suficiente e que ela não precisa explorar o próprio corpo. Vocês têm noção de que durante muito tempo eu achava que o orgasmo feminino era um mito. Eu achava que era mentira. Eu achava que todas as mulheres mentiam sobre o orgasmo, porque se eu não conseguia fazer, elas também não devem conseguir. Para vocês terem noção sobre como a gente tinha pouca informação. E a gente não precisa de informação científica. Descobrir como que a vagina, a uretra, né, o clitóris, como que tá ali. Não é isso. É autoconhecimento. E não existe um movimento fixo, por exemplo, masturbação masculina, tem lá o movimento. Masturbação feminina não tem um movimento fixo, que nem isso. Que a pornografia institucionalizou como o movimento oficial para a masturbação. O objetivo desse vídeo é, fazer o máximo de pessoas conscientes do fato de que poucas mulheres atingem o orgasmo hoje. 2, fazer você pensar sobre por que isso acontece e começar a olhar para as mulheres ao seu redor. E a gente não se sente nem à vontade de abrir essa informação para os nossos parceiros, de tanta vergonha que a gente sente e de tanta negação. Porque eu, por exemplo, só me entendi depois que eu sentei e resolvi estudar. Eu vou estudar sobre masturbação feminina para eu aprender a fazer. Porque se eu não tivesse feito isso, eu não saberia até hoje. Então, o que a gente precisa fazer para mudar o mundo? É a gente se conscientizar de como a pornografia deteriora as nossas relações interpessoais e as nossas relações interiores. A gente precisa conversar mais e dar mais espaço para que mulheres falem sobre
o orgasmo feminino. Bom, gente, meu objetivo principal com esse vídeo é conscientizar as pessoas dessa porcentagem absurda que existe, da qual eu fazia parte, deixei de fazer parte simplesmente pelo fato de ter aberto a minha mente para saber mais sobre mim e ter finalmente entendido como que a nossa criação prejudica a forma como a gente vai ver a vida sexual quando crescer. Então, se você tem filhos, se você tem sobrinhos, se você tem crianças, converse com os pais, né? Abram esse assunto, não deixe ser um tabu, para que as crianças não tenham tabus e cresçam, né, sabendo que o corpo delas pertence a elas e impedindo que mais mulheres não consigam atingir o orgasmo, porque esse é um número muito preocupante, gente. E depois que eu percebi que eu fazia parte desse grupo, eu fiquei pensando, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. E, bom, a coisa número 1 que eu tô fazendo é esse vídeo. Faça você também a coisa número 1 e compartilhe ele com seus amigos. Bom, pessoal, não se esqueça de dar um like nesse vídeo e se inscrever no meu canal. Eu vou colocar as minhas redes sociais na descrição do vídeo também, para você poder me seguir, me falar o que você pensa, ou me contar alguma experiência, maneira que você teve em relação ao tema, sem ficar vendo me contar conto erótico. Quer dizer, pode até me contar, quem sabe eu faço um vídeo sobre. Brincadeira, gente. Bom, muito obrigada por me escutarem. Estejam comigo no próximo vídeo e é isso aí. Tchau, tchau, gente.